entramos na tua santa e gloriosa presença neste momento para pedir a tua graça, a tua mão santa sobre nós nessa aula de hoje. Estamos começando um novo estudo. Vamos estudar sobre os profetas maiores. Dê entendimento e sabedoria para nós que estamos aqui para aprender. Nós queremos ser obreiros de excelência para fazer a sua obra com excelência. Abençoa a vida do nosso pastor Vinícius. Venha abençoar ele, dele cada vez mais sabedoria para passar para o teu povo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, todo mundo, Bíblia na mão, caneta, caderno de anotação, que hoje a aula está muito rica em conteúdo, tá bom? Hoje a aula está muito rica em conteúdo. Iniciamos agora mais uma matéria, tá? Essa matéria chama-se Profetas Maiores. Profetas Maiores. A gente vai estudar sobre a classe dos profetas. Amém? Vamos estudar sobre a classe dos profetas nas Sagradas Escrituras. Então você vai compreender um pouco quem eram os profetas na Sagrada Escritura, principalmente no Antigo Testamento. Porque tem uma diferença muito grande dos profetas do Antigo Testamento e dos profetas do Novo Testamento. Tá? A gente vai aprender não sobre o Novo, a gente vai falar mais sobre o Antigo. Tá? Vai falar mais sobre o Antigo. Você que tem a sua apostila aí, você leu, tá aí a introdução, a classe dos profetas maiores. Primeiramente, porque são chamados profetas maiores. Quem sabe por que essa classe são chamadas de profetas maiores, que foram Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Porque eles foram chamados de profetas maiores. Alguém sabe? Se não sabem, vão saber hoje. Porque eles tinham um número maior de profecias. Número maior de profecias? O livro deles são maiores em profecias. Maiores em profecias. Alguém tem outra didática? Tem outra é maior. E os outros menores são pequenos. Não em importância, mas em número. Alguém tem outra? Fora a pastora Nira? Não tem? Então, o que a pastora Nira falou está correto, tá? Porque são profetas maiores. Porque eles duraram tempo maior. O seu ministério duraram mais, tá? Eles duraram mais. Não é porque eles eram grandes, não. Tá? Profetas maiores por causa do período e das suas profecias, tá? Que foram amplas, foram com mais tempos. Profetas menores porque os seus tempos foram pouco, tá? Amém? Então, por isso que são chamados a classe de profetas maiores e profetas menores, tá? A gente vai entender a origem dos profetas e do ministério profético. Tá? Você vai entender um pouquinho sobre a origem disso aí. Por quê? Porque eu tenho que saber classificar os profetas. Tá? Assim como a Sagrada Escritura ela está dividida em classes, os profetas também estão divididos em classes. Tá? Não existe só profetas maiores e profetas menores. Os profetas elas têm suas classes. E se vocês quiserem anotar aí, eu vou passar algumas classes para vocês. Eu não vou passar todas, mas vou passar algumas, tá? Algumas. Agora, as classes profetas. Existia profetas regionais, né? Profetas messiânicos, profetas maiores, profetas menores, profeta do sul e profetas do norte, tá?
Só até aqui. Tem mais? Tem, mas eu vou falar só até aqui. Então vamos lá. Profetas regionais. Quem eram esses profetas? Aqueles profetas que só profetizavam ali para aquele período e para aquela região. Ele ficou ali naquele canto ali e você não vai ver ele mais para canto nenhum. Só ficou ali, ou em uma cidade, ou em um país, ou em uma região. Tá? Isso aí você vai ver muito no livro das crônicas. Tipo profeta Aías, tipo profeta Natã, entendeu? Então eles ficaram só ali profetizando naquele lugar, naquela região. Tá? Os profetas que foram messiânicos foram os profetas que falaram sobre Cristo, tá? Foram os profetas que falaram sobre Cristo. Os profetas maiores, a gente falou aqui, são profetas que tiveram o maior tempo de profecia. Profetas menores foram os profetas que tiveram o menor tempo de profecia. Agora, profeta do sul e profeta do norte. Por que eu tenho que saber profeta do sul e profeta do norte? Tá? Isso todos os estudantes da Sagrada Escritura têm que saber. Por quê? Porque se um dia você falar sobre um profeta e você não souber se ele é do sul ou do norte, você vai trazer muita confusão, entendeu? Na vida dos seus ouvintes. Por exemplo, se eu vou falar sobre Ezequiel, eu não sei que classe de profeta está Ezequiel. Vou dizer, não, o profeta Ezequiel foi um profeta de Israel, foi um profeta do norte. Só que se você falar isso, vai dar uma contradição muito grande. Que Ezequiel não foi um profeta do norte, tá? Eu vou explicar para vocês direitinho o que eram os profetas do Reino do Sul e os profetas do Reino do Norte. Amém? Conseguiram anotar? Ficaram com alguma dúvida? Podemos prosseguir? Profetas sobre a classe dos profetas? Anotaram? Tudinho certinho? Eu não anotei do sul e do norte. Só do sul e do norte? É que eu não anotei o significado. Do sul e do norte. Então, profetas do sul eram profetas do reino de Judá. Profetas do norte eram os profetas de Israel. Tá bom? Por que era profeta do sul e profeta do norte? Porque o reino de Israel era só um. Depois da morte de Salomão, o seu filho só fez, como se diz, tolice, e o resultado daquele tolice, o reino dividiu entre sul e norte. O reino do norte se corrompeu, o reino do sul não, tá? Então surgiram profetas que foram para o sul profetizar ao reino do sul, que era o reino de Judá, e profetas que foram para o reino do norte, tá? Então eu tenho que saber os dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, tá? Vamos lá. Reino do sul eram os profetas que profetizavam em Jerusalém e Judá. Reino do norte eram os profetas que profetizavam em Israel e Samaria, tá? Esses dois lugares. Isso aí vocês vão aprender muito na classe dos profetas maiores e profetas menores. Isso você vai ver muito bem. Por exemplo, você vai saber que aonde um profeta, a região que ele entendeu era, se ele era do sul, ele era do norte. Por exemplo, Isaías e Jeremias. Vocês vão saber se Isaías era do sul ou se Jeremias era do norte, tá? Isso a gente vai chegar lá. Então vocês anotam aí sobre a classificação dos profetas. Bom? Muito bem. Anotaram? Tudinho certinho aí? Alguém ficou com alguma dúvida ou podemos prosseguir? Não fica com dúvida não, irmãos. Tá? Se tiver com dúvida, fala que a gente vai prosseguir. Tá bom? Se tiver com dúvida, pode falar. Já que ninguém tem dúvida, então vamos prosseguir. O que a gente vai falar aqui agora? A gente vai falar sobre aonde iniciou o ministério dos profetas. Tá? Como iniciou esse ministério? De onde ele veio? Quais são os seus propósitos? A gente vai aprender aqui agora.
Como o estudante das Sagradas Escrituras sabe que a Bíblia ela não está em ordem cronológica, mas ela está em classe. Quem está comigo há mais de 5, 6 matérias sabe que existe um período de dispensação entre o livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. Alguns dividem em 7, outros dividem em 3, outros dividem em 4, outros dividem em 2. Mas eu prefiro ficar nas 7, né? Os 7 períodos, qual Deus trabalhou com o teu povo, que foram as 7 dispensações. E você vai ver que no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, ou seja, o livro no começo, o livro de Gênesis, no Êxodo, você vai ver que não o ministério dos profetas, eles não era muito exercido. Você vai ver ali, de Gênesis e a lei, você vai ver que quase você não vê o ministério dos profetas. Você vai ver raramente falando sobre profeta. Por exemplo, a primazia da palavra profeta, aonde foi escrito a primeira vez falando que uma pessoa era profeta. Quem sabe? Ou seja, qual foi o primeiro profeta das Sagradas Escrituras? Quem sabe? Samuel? Não. Essa aqui vai pegar um monte de gente. Alguém sabe? Qual foi o primeiro profeta das Sagradas Escrituras? Um minuto. Paulo, estou vendo você aí, Paulo. Qual foi o primeiro profeta, Paulo? Você está comigo há mais de 20 meses, Paulo. Moisés? Não, pastora Nira, não foi Moisés, não. Tentando lembrar. Ó, vou dizer uma coisa. Não, não foi Isaías. Ele está no livro de Gênesis. A primeira vez que aparece a palavra profeta. Olha, vou ampliar a pergunta. A primeira vez que aparece a palavra profeta e quem foi o primeiro profeta? Você acertou uma parte, missionária Jane. Você acertou uma parte. A primeira vez que aparece a palavra profeta foi Deus dizendo que Abraão era profeta. Mas quem foi o primeiro profeta na Sagrada Escritura? Falta alguns segundinhos. Vou dar mais outra pista. Ele foi antes de Abraão. Ele foi antes de Abraão. Adão, é? Onde é que Adão profetizou? Onde é que você viu Adão profetizando? Enoque? Quem, pastora Nira? Enoque? E como a senhora me prova isso? Eu lembro que Enoque profetizou, não sei lá, mas não lembro assim a passagem onde é. Eu sei que é em Gênesis, onde fala sobre Enoque. Tá vendo? Apologética. Que nem tá falando aqui com a pastora Érica. Aquilo que eu falo, eu tenho que comprovar. Tá? Eu sinto tudo para vocês. Vou procurar, eu lhe digo já. Não precisa não, pastora Nira. Eu vou falar para você do versículo, você está certo. Vamos lá, todo mundo. Abram as vossas Bíblias em Judas,
capítulo 1, versículo 14. Todo mundo aí, quem achou primeiro pode abrir o microfone e ler. Quem achou pode ler. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com os milhares de seus santos. Tá vendo? Então, o primeiro a profetizar foi Enoque, tá? Foi Enoque. Muitos vão dizer que é Abraão, mas Enoque veio muito antes de Abraão. Você vai ver que Enoque é o sétimo depois de Adão, tá? Vamos lá. De Abraão até Samuel, quem foi que profetizou? Cita pelo menos 3 pessoas que foram profetas, que profetizaram. De Abraão até Samuel. Por que isso? Que eu vou ensinar para vocês a diferença do ministério profético e dos profetas, tá? Vou dar um exemplo 1. Você vai ver que Jacó profetizou sobre seus filhos. Jacó. Vou dar outro exemplo. Miriam. O episódio diz que Miriam era profetisa. Você vai ver que Arão, ele era profeta de Moisés. Você vai ver que Deus falou assim: Moisés, eu vou te constituir como Deus e Arão será o seu profeta. O que mais? Você vai ver que Os anciões lá na tenda. Isso, os anciões, tá? Agora, aqui estamos falando sobre os profetas ali regionais, né? Agora a gente vai falar sobre o ministério profético, que é o ministro. De onde ele surgiu? Ele surgiu no período entre os juízes e a monarquia, tá? Você vai ver que de Samuel atrás, você vai ver que surgiram alguns profetas. De Samuel para frente, surgiram o ministério dos profetas. Quer ver? Vamos lá, todo mundo abrindo a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 3. Versículo 1. Quem achou pode ler. 1 Samuel, versículo 3. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Pode ler, Marajane. Pastor, E o pode amancebo, repetir, por favor, que Samuel, meu telefone tocou bem na hora. Pode ler, Marajane. e o mancebo Samuel servia ao Senhor perante ele, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Então você vai ver que não havia visão manifesta, tá? Muito bem. Então você vai ver que aqui Samuel, ele é levantado como profeta, tá? Agora, que classe pertencia Samuel? Samuel, ele era um profeta regional ou ele foi um profeta messiânico?
Que classe era o profeta Samuel? Ele era regional ou ele era messiânico? Messiânico. Samuel era profeta messiânico? Você tem certeza disso, pastor Ed? Tem certeza, pastor Ed, que ele era messiânico? Não. Ah, tá. Então, cuidado. Porque ia falar bem assim, me cita uma profecia de Samuel sobre o Messias, tá? Sim. Samuel nunca profetizou Meu sobre Cristo. eu não estou conseguindo ouvir. Não tá, não? Irmão, Samuel nunca... De jeito nenhum. Fala, quem falou aí? Eu. Pastora Nira, Sim. qual foi a sua pergunta? Tô dizendo que ele era profeta regional, que ele nunca saiu de Israel para profetizar. Saiu fora de Israel. Pois é, com certeza. E ele nunca profetizou sobre o Cristo, nem o Messias, tá? Então, irmãos, por isso que eu falo para vocês, quando as pessoas elas foram perguntar para vocês sobre algum assunto, vocês têm que ter o argumento certo para falar daquele assunto, tá? A pessoa vai falar sobre Samuel, se ele era messiânico, se ele era cativeiro, pró-cativeiro, se ele era do sul, era do norte. É por isso que os detalhes que eu passei no começo, era bom vocês terem anotado, tá? Porque você vai ver que nós estamos numa era que os próprios ateus, os próprios gnósticos, eles estão lendo a Bíblia para debater contra os próprios crentes que não sabem de Bíblia. Entendeu? E tem muitos crentes que ficam até sem argumento. Tem assuntos que eles se engancham, tá? Então, pega esses detalhes que eu estou passando para vocês, porque eles são muito importantes. Então, aqui nasce, através do profeta Samuel, nasce como era conhecido, muitos falam que foi Elias, mas não foi Elias que deu início à escola de profetas. Existia em Israel uma escola de profetas, tá? E essa escola, ela deu início com Samuel, e ela foi aperfeiçoada por Elias e Eliseu, tá? Pastor, com licença. Meu celular não tá tendo som, não estou ouvindo nada. Eu vou sair da aula. Não estou ouvindo nada. Não está ouvindo? Não estou ouvindo. Então tá bom. Entra e sai, missionária Edna. Se não resolver, Como? entra ou sai da aula e entra. Se não resolver, Entra de novo. Tá. Sai e entra de novo. Verifica também a tecla mudo do aparelho. Tá. Aí entra. Tem mais alguém que não tá me ouvindo? Se tiver, levanta a mão, tá bom? Quem não tiver me ouvindo aí, levanta a mão também. Tá? Vamos lá, prosseguindo. A escola de profetas. Você vai ver agora que 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 1. Tá normal agora. Olha aí, melhorou, graças a Deus. Vamos lá, todo mundo abrindo a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 6. Quem achou? Lê para nós aí. 1 Samuel 10, do 1 até o 6. Ninguém achou? Paula, cadê você, Paula? Estou aqui. Vou ler. Lê, Então Paula. tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e beijou-o, e disse:
Porventura, não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, que tomarás das tuas mãos. Então chegará ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tomar-te-ás um outro homem. Muito bem. Irmãos, aí no versículo 5, onde está grupo de profetas, está todos assim, grupo de profetas? Tem alguma versão que está diferente? Ou todos estão grupo de profetas? O meu tá rancho de profetas. Rancho de profeta. Tem mais outro? É no versículo 5? Isso, no versículo 5, onde está encontrados uns grupos de profetas. Encontrarás um rancho de profetas. Ah, o teu está rancho, né? É. Tem mais alguém diferente? Ou todo mundo está igual? Kelly tá rancho. Tem mais outra pessoa que tá rancho? Ou todo mundo tá... Olha, já tem 3 versões que tá rancho. Então tá. Eu não vou entrar nessa questão aqui não, porque o tempo não dá. Mas rancho e grupos são quase o mesmo sentido, tá? Então aqui nasce a escola de profetas, tá? Então você vai ver que o ministério profético ele começa no período dos reis de Israel, tá? Ele começa agora no período dos reis de Israel, que eles vão estar mais amplos, ok? E agora a gente vai entrar agora no livro do profeta Isaías. Vai falar agora sobre o profeta Isaías, tá? Agora, vamos lá. Ou ficou alguma dúvida aí sobre o ministério profético, onde deu início? Não ficar alguma dúvida? A gente pode já ir para o livro do profeta Isaías? Eu fiquei com dúvida porque meu celular perdeu o som. Qual dúvida você ficou, pastor Ed? Quando falou sobre Enoque, de Abraão até Samuel, quem foi os profetas? Então, pastora Edna, a primeira vez que a palavra profeta aparece foi lá com Abraão, primazia da palavra.
Mas o primeiro a profetizar foi Enoque. Tá? Já tinha colocado, que está em Judas 1,14, né? Isso, primeiro a profetizar foi Enoque. Tá? Mas a primazia da palavra aparece lá em Gênesis com Abraão. Tá? Aparece lá. Mas essa aula aqui vai estar gravada, porque teve uns alunos que me pediu. E quando o aluno ele é bem esforçado ali, tá? E o que ele pede, meu, se for possível, eu vou até na casa dele e faço 10 horas de ensino, porque eu ajudar vocês, tá? Então tá bom. Vamos lá. Agora a gente vai para o livro do profeta Isaías. Agora eu quero saber de vocês qual classe pertencia ao profeta Isaías. Vamos lá. Todo mundo abre as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Quem achou, pode ler. Quem achou o profeta Isaías, capítulo 1, pode ler. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Muito bem. Fora a pastora Nira. Você está proibido de responder, pastora Nira. Qual classe pertencia o profeta Isaías? Eu acredito, pastor Vinícius, que ele pertencia a duas classes. Pode falar. Regional e messiânico. Regional, messiânico. E mais? Tem mais alguma? Aí eu não sei. Tá proibido, porque eu sei que a pastora Nira já sabe. Que tá na cara isso aqui. Fora regional e messiânico. Que classe pertencia o profeta Isaías? O texto já está dizendo. Deixa eu dizer. Não, pastora Nira, você não pode. Pastora Nira, você já está... Porque a pastora Nira, irmãos, ela tem uma visão assim tão... Ela já vê tudo. Se tivesse aqui... Profeta do Sul? Quem falou aí? Profeta do Sul? Maria das Dores. Ah, irmã Maria! Que bênção, irmã Maria! Vê você participando aqui. Irmã Maria, você tirou 10. Viu? É isso aí. Por quê, irmãos? Olha aqui, eu assinei para vocês. Profetas do Sul faziam parte do reino de Judá. Profetas do Norte faziam parte do reino de Israel. Tá vendo? O texto já está bem claro aqui, ó. Por isso que eu falei, pastora Nisa, está proibida. Aprendeu aí, pastor Neves? Com certeza, aprendi aí. Glória a Deus. É porque foi dividido o reino em Judá e Israel, né? Isso. E aí quem estava em Judá era ao sul e Israel ao norte. Israel ao norte. Tá? E você vai ver que as mensagens de um e o outros eram mensagens diferentes. Tá? Não eram mensagens iguais. Alguns versículos são iguais, mas outros não. Tá? Gente, vocês ficaram alguma dúvida sobre a classificação dos profetas? Não vá com dúvida para casa. Tá? O meu coração se alegrou porque eu estou vendo pessoas que estão desenvolvendo. Eu estou vendo pessoas que estão desenvolvendo. Tá? Tem pessoas que eu não preciso mais nem ficar no pé. Mas tem pessoas que eu preciso ficar ali, ó. Bora. E o propósito, irmãos, do curso aqui, é que eu falei para vocês. Eu quero ver o seu desenvolvimento de cada um de vocês. Tá? O que eu quero ver é o desenvolvimento. Se for preciso, até pago. Eu já paguei para alunos aqui. Entendeu? Só que não deram valor, eu peguei e deixei para lá. Porque a Bíblia diz que a gente não pode lançar pérolas aos porcos. Aqui tem coisas
que a gente fala aqui são pérolas, que eu estou ensinando para vocês aqui, são pérolas, tá? Pérolas valiosas, tá bom? Glória. Vamos lá. Então, Isaías, ele foi o profeta do sul, Reino do Sul, ele foi um profeta regional, um profeta messiânico, tá? Ok? Vamos lá agora. Irmãos, o livro do profeta Isaías, ele foi um dos maiores profetas baseado no seu tempo. Tá? Baseado no seu tempo. Por quê? O livro de Isaías, ele é o mais respeitado do povo judeu. O livro do profeta Isaías... Só um momento aqui. Responder aqui um aluno aqui. O livro do profeta Isaías, ele é considerado uma Bíblia dentro da Bíblia. Por quê? Porque você vai ver que a Bíblia, ela tem 66 livros. Você vai ver que o livro do profeta Isaías são 66 capítulos. Você vai ver que a Bíblia está dividida entre juízo, lei e graça. Você vai ver que o livro do profeta Isaías, ele começa com juízo, ele vai com a lei e ele no final termina com graça. Você já viu que no começo é juízo e você vai ver que ele termina com graça. Você vai ver que o livro do profeta Isaías, ele traz o ministério de Cristo completo. Como assim, pastor? Sim, o ministério de Cristo completo. O seu ministério, o seu nascimento, o seu ministério terreno, a sua morte, a sua ressurreição, o seu reino milenar e o seu reino eterno. Todas as dimensões de Cristo, Isaías fala. Por isso que ele é considerado o profeta messiânico. Tá? Ele é considerado o profeta messiânico, porque ele tem tudo isso dentro da Sagrada Escritura. E você vai ver que a Bíblia, ela está dividida em classes, né? Ela está dividida em lei, ela está dividida em livros históricos, ela está dividida em profetas, ela está dividida em livros poéticos, ela está dividida em cartas, ela está dividida em evangelhos, ela está dividida em Apocalipse, né? Cartas e Apocalipse. Você vai ver que o livro de Isaías tem tudo. O livro de Isaías tem lei, o livro de Isaías tem profecia, o livro de Isaías tem poesias, eu vou ensinar para vocês aqui. O livro do profeta Isaías tem poesia, o livro do profeta Isaías tem evangelho, o livro do profeta Isaías tem carta, e o livro do profeta Isaías tem Apocalipse. Olha só que coisa! Meu Deus! Que coisa! Já parou para analisar? Quem sabia disso? Que riqueza que é o livro de Isaías. E eu estou falando que só um terço, irmão. Estou falando que só um terço, tá? Eu estou falando que só um terço. Vamos lá. Pastor, você falou que o livro do profeta Isaías tem poesia? Como assim? Se ele é profeta, como ele vai falar poesia? O livro do profeta de Isaías tem poesia. Quem sabia aí que o livro do profeta Isaías tem poesia? Ninguém sabia? Eu não. Sabia, pastora Anira? Não. Então ninguém sabia. Hoje vocês vão saber. Hoje vocês vão saber. O livro, você vai ver que Isaías ele era um poeta. Além de ser um profeta, ele era poético. A matéria passada... É porque, pastor? Pode falar, pastor. Porque quando a gente fala em poesia, a gente só lembra da nossa poesia, né? Que é com aqueles rimas, com aquelas coisas. Isso. A gente não lê de uma forma como a gente aprendeu, né, na lição lá sobre cantar e sobre, né,
os cânticos dos cânticos, então a gente vê de uma forma diferente. E acho que é sempre com rimas, e por isso que a gente não se atenta a isso. Isso. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Tem várias, irmãos, só que eu vou mostrar para vocês a mais clara poesia no livro do profeta Isaías, tá? Porque eu sei que muitas pessoas pegaram isso aqui de surpresa, tá? Porque você vai ver que toda a classe do Gênesis Apocalipse tem aqui no livro do profeta Isaías, tá? Olha lá, quem achou para nós aí? Vai ler Isaías 5, versículo 1. Vinícius, eu posso ler um aqui que é verso poético? Pode. Então aqui, Isaías 1, aí versículo de número 28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Então, destruídos e consumidos, ele dá uma vertente poética. E no versículo 30, porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Então ele usa também os elementos da natureza na linguagem poética. Olha, o pastor Neves, ele já estudou sobre ele usou o paralelismo. Não é? A gente estudou na matéria passada o paralelismo. Quem estudou na matéria passada, eu fascinei para vocês sobre os paralelos da poesia hebraica. Tá? Pastor, e Isaías 60, que fala assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Muito bem. Só que tem um capítulo que é só poesia. Tá? Existe um capítulo aí que é só poesia. Que capítulo é esse do livro do profeta Isaías, que ele é todo poético? Um capítulo que ele é todo assim, ó. O tempo não dá, irmão, porque, irmãos, parece que o tempo é o maior inimigo nosso. Tá? O tempo é o maior inimigo nosso. Mas, olha só para você ter uma ideia aqui, ó. Vai todo mundo lá, Isaías 5. Isaías 5, versículo 1. Quem vai ler para nós aí? Paulo, está por aí? Posso ler? Vai ser ler do 1 até o 6. Certo. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dele uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não teria feito. Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Muito bem. Todo esse versículo aqui, ele é poético, o capítulo ele é poético. Eu ia fazer com vocês aqui uma dinâmica, mas vou deixar como exercício para casa. Vocês vão estudar no Isaías 5,
os 5 ais que tem nessa poesia, tá? Existe aqui 5 ais que eu ia querer fazer uma dinâmica com vocês, mas o tempo não vai dar, porque o tempo aqui é o nosso inimigo, terrível. O tempo voou. Não é que vai sair daqui hoje tão cedo, tá? Então você vai ver que ele tem poesia, ele tem tudo. E pelo fato de ele ter tudo, as pessoas hoje, eles leem o livro do profeta Isaías e muitas das vezes eles não sabem interpretar uma questão. O quê? Aprenda o que eu vou falar para vocês. Assim como a Sagrada Escritura ela não está em ordem cronológica, o livro do profeta Isaías também não está. Como assim, pastor? Sim, o livro do profeta Isaías não está. Por quê? Porque o profeta Isaías ele vai começar a falar sobre Cristo, seu ministério terreno, o seu ministério milenar, o seu reino milenar, tá? O seu reino milenar e o seu reino eterno. Então, para as pessoas não saber o período que o profeta está falando, eles pegam os textos isolados e aplicam em períodos diferentes. E isso vai trazer muita confusão, como eu já vi muitos pregadores fazendo. Então, para eu entender o livro do profeta Isaías, eu tenho que entender qual o período que ele está falando. Se é do reino de Cristo, se é no tempo do seu ministério terreno, se é na sua pré-encarnação, se é no milênio ou se é no seu reino eterno. E como é que eu vou saber isso? É simples, o próprio texto vai te responder. Vou te dar um exemplo aqui. Todos estão com sua Bíblia aberta, em Isaías 5, né? Agora vocês vão pular para trás aí um capítulo, o capítulo 4. E o versículo 1. Quem achou para nós? Lê aí. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nós vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Muito bem. Então o texto aqui está dizendo. O texto está dizendo. Entendeu? Que vai chegar um tempo que 7 mulheres vão querer casar com um homem. Que tempo é que o profeta Isaías está falando? Milênio? Ministério de Cristo terreno? Ministério de Cristo eterno? Ou período pré-cristão? Qual o período aqui que o profeta está falando sobre essa profecia que vai acontecer? No milênio. Milênio? Alguém tem mais outra? Eu acho que é antes do milênio. Antes do milênio. Tem mais outra questão? Tem mais alguém? Por que eu estou falando isso? Eu vou repetir para você. Gente, essa aula vai estar gravada, tá? Essa aula vai estar gravada. Eu sei que o que eu estou anotando aqui, para alguns vai ter dificuldade de pegar. E outros não vai ter. Tem pessoas que já pegou. Eu vejo aqui pessoas que já pegou, mas tem outras pessoas que vai ter uma dificuldade. Tá? E a gente tem que ter paciência com essas pessoas que têm dificuldade. Por exemplo, uma pessoa que não precisa se preocupar aqui, pastora Nira, pastor Neveton, entendeu? Por quê? Porque eles têm já um período muito de estudo, eles já estudaram muito, eles já conseguem pegar. Mas tem pessoas que a gente tem que ter paciência, e estou aqui para ajudar vocês. Eu não estou aqui para dizer que vocês são pessoas difíceis, não. Eu estou aqui para ajudar vocês, eu quero ver vocês, tá? Eu quero vocês melhor do que eu quero ver vocês melhor do que a pastora Nira,
Eu quero ver vocês melhor do que o pastor Neves. Tá? O propósito é esse. Tá? Pastor, agora como eu vou saber que período é que o profeta está falando? Eu tenho que saber, para entender o período, eu tenho que saber aonde o texto começa. Você vai ver que o livro do profeta Isaías, existe texto que começa 3 capítulos antes. Tá? Existem textos que começam em um capítulo e terminam no meio do capítulo. Tá? Eu preciso saber. Interpretação de texto, hermenêutica. Quem estudou vai conseguir. Do capítulo 2 ao capítulo 5, tá? Do capítulo 2 ao capítulo 5, você vai ver que o texto de Isaías começa com um assunto e vai terminar no capítulo 5. Quer ver? Agora, vão abrir a sua Bíblia lá no capítulo de número 2 do profeta Isaías. Quem achou pode ler. Capítulo 2, versículo 1, profeta Isaías. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. O versículo 2, pastor Neto. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Então, qual é o período aqui que vai acontecer que o homem vai ficar raro? É nos últimos dias, é no período da tribulação, né? Antes da vinda de Cristo. Então, tem pessoas que já vai lá para o capítulo 4, pega esse versículo e começa a aplicar em períodos anteriores ou em período presente. Pensa na confusão que vai dar isso. Entendeu? Pensa numa confusão que vai dar. Então, eu estou dando aqui só um exemplo, porque tem vários textos. Quer ver outro texto aqui que eu vou passar para vocês? Que muitas pessoas... Pastor, Oi, pastor Ed. Quem está posso falando? falar? Pastor Nira, Ah, pastor Nira, pode falar. é por isso que nos capítulos 2, 3 e 4, não tem aquela... como é que a gente chama? Aquelas palavrinhas que ficam acima do capítulo. É tipo um subtítulo. Aí no capítulo 3 nem no capítulo 4 não tem. Aí dá a entender que é continuação do capítulo 2, que só tem no 2 e começa depois no 5. Isso! Então a Bíblia em português, ela já facilita. Ela já facilita. Entendeu? E você vai ver que as profecias, os períodos, eles não estão em ordem cronológica. Você vai ver que tem profecias do milênio, entendeu? Que está antes do capítulo 30. E você vai ver que tem profecias de Cristo, a ressurreição de Cristo, no capítulo 53. Então, por isso que eu tenho que saber os períodos, porque o livro do profeta Isaías, ele é mais complicado do que o de Jeremias e de Ezequiel. Porque você vai ver que o de Jeremias está só ali, ele está em uma linha reta. Tá? O de Ezequiel também, mas o de Isaías não. Isaías, ele está falando aqui de um tempo presente, depois ele vai para o futuro, depois ele volta para o passado, depois ele volta para o presente, depois volta para o passado, depois volta para o futuro, e assim diante. Deu para compreender aí? Por isso que eu estou dando aqui uns exemplos para vocês não se perder igual muitos se perdem. Eu tive que debater com o pastor, tá? Porque ele pegou um versículo aqui e interpretou esse versículo em períodos diferentes. Quer ver? Vamos lá para o capítulo de número 36. Ou 35. Todo mundo abre as vossas Bíblias
Isaías 35 e no versículo de número 8. Isaías 35, versículo 8. Quem achou pode ler para nós. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Muito bem. Então aqui está dizendo que o caminho do Senhor, nem os loucos errarão. E tem pessoas que pegam dizendo que os loucos vão ser salvos, baseado nesse texto. Que os loucos vão ser salvos. Que período é esse que o profeta está falando? Ele está falando aqui no período pré-Cristo, ou seja, Cristo pré-encarnado, Cristo encarnado, a segunda vinda de Cristo, no milênio, ou no reino eternal de Cristo? Qual período aqui o profeta está falando? Ou na grande tribulação? Que período é esse que ele está falando aqui? Gente, o pessoal que está mandando mensagem lá no WhatsApp, eu não estou podendo agora, tá? Na segunda vinda de Cristo. Na segunda? Isso. No milênio. Alguém tem uma outra questão? Irmãos, lembrando que o que vocês falam, vocês têm que comprovar. Lembra que eu falei para vocês. Eu vou falar porque o tempo já não presta. Irmãos, se você for ler, você vai ver que ele está falando aqui no milênio. O versículo 9 fala: ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Então, o próprio texto já está dizendo por quê? Porque no milênio, se você ler o livro do profeta Isaías, você vai ver que no milênio, a atmosfera e a natureza vão voltar ao seu estado original. Essa atmosfera aqui, que nós estamos aqui agora, não vai ser desse jeito. Os animais não vão ficar daquele jeito. Entendeu? É o milênio. Então, esse negócio de dizer assim, não, os loucos vão ser salvos porque está escrito no livro do profeta Isaías que Deus vai salvar os loucos, que os loucos não errarão o caminho da salvação. Isso está errado. O profeta Isaías está profetizando aqui no período milenar. Entendeu? Porque no período milenar não vai haver maldição. A loucura, ela é uma maldição. Entendeu? A loucura é uma maldição. Quer ver? Vocês vão ler o versículo 6. Lê para nós o versículo 6 aí. O 5 e o 6. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Tá vendo? Não vai ter mais deserto. Não vai ter mais deserto. Agora vamos lá para o final. Vai lá para Isaías 65, versículo 20. Lá para o final. Pode ler? Pode.
Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Tá vendo? Vai voltar para o começo. O atemporal. É por isso que eu falei para você saber o período, porque você vai ver que ele vai pular lá para o último dos seus capítulos, entendeu? E depois volta. E eu tenho que saber interpretar qual os períodos que ele está falando. Entendeu? Agora vamos lá. Outro período. Isaías 44, versículo 3. Quem achou pode ler. Derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Que período o profeta Isaías está falando aqui? Milênio? Pré-encarnado? Cristo, mistério do Cristo terreno? Cristo glorificado? Que período é esse? Quem sabe? Sobre o período de Cristo terreno. Tem certeza, pastora Miriam? Dá a entender, porque Jesus ele diz: aquele que tem sede, vinde a mim, como rios de águas vivas fluirão no seu ventre. E ele estava se referindo sobre o Espírito Santo, né? Um versículo depois. Então, dá a entender que é sobre o seu chamado aqui na Terra. Isso. Então, para eu interpretar o livro do profeta Isaías, eu tenho que saber os períodos. Eu tenho que saber os períodos. Porque você vai ver que eles não estão em linha reta. Eles não estão em linha reta. Agora, todo mundo vai saber que período é esse. Isaías 53. Qual é o período que está falando o profeta? Isaías 53. Todo mundo, né? A pastora ali está proibida, porque esse aí está mais claro do que é claro. A pastora ali está proibida. Isaías 53. Qual período o profeta está falando? Da tribulação. Tribulação, pastor Neto? O final das dores e a glória do Messias. Então é o período milenial já? Não. O ministério terreno, a crucificação de Cristo. Ah, sim. Foi mal. Desculpa. Olha lá, gente, ó. É o ministério terreno, olha 53, ó, versículo 3. Ele era desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado sofrimento. Ah, tá. Foi oprimido, afligido, não abriu a sua boca como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda. Eu li 52, foi mal. Eu li 52, foi mal. Ah, tá, você ligou 52, 53. Né? Então você vai ver que o livro do profeta Isaías, ele é muito completo, muito extenso. E muitas pessoas, elas pegam versículos, entendeu? De períodos diferentes e começam a interpretar. É por isso que o estudante ele tem que saber a ponta da língua, porque um dia eu fui debater com um pastor, ele estava dizendo que haveria salvação para quem é louco. Se eles morressem loucos, seria salvação. Só que a Bíblia não vai ter dizendo isso. O texto está dizendo isso, não. Quem lê o texto, você vai ver que o profeta está falando aqui do reino messiânico de Cristo.
tá? Do reino messiânico, o próprio Cristo. Então você vai ver, mas se você for estudar o livro de Isaías, você vai ver que o livro de Isaías tem muito mistério. O livro de Isaías, ele é o mais respeitado. Você vai ver que no Museu de Israel, lá tem uma cópia do livro original de Isaías mesmo. Entendeu? O único lá que está lá, que não é intacto, não sai de jeito nenhum, porque o livro do profeta Isaías é o que promete o Messias. Entendeu? É que o povo de Deus está esperando lá o Messias. Tá? Agora vamos lá. Eu estou falando agora sobre a questão do ministério de Cristo. Agora eu vou falar sobre a questão do livro do profeta Isaías na classe histórica, tá? Na questão histórica. Bom, alguém ficou aí dúvidas sobre a questão dos períodos? Pastor, Oi. deixa eu só falar uma ressalva aqui. No capítulo 4, quando no início leu aí, 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, aí o pastor Neviton falou, né, que era lá no período da grande tribulação, da volta de Jesus. A gente vê que hoje já está começando. Se brincar com... A gente vê o avanço do homossexualismo, e hoje está muito difícil uma mulher conseguir realmente um homem. Aqui no carnaval aqui da Bahia, tem vídeos só de homens só se beijando. 2, 3, não tem uma mulher. Então, a gente já vê que já estamos no começo dos tempos dos fins. É um sinal. E isso, pastor Anira, e isso, o homem vai ficar raro. E você vai ver, olha só o que eu estou te falando. Vá para uma igreja e você vai ver que tem mais mulher do que homem. Quem já viu isso aí? Todo mundo concorda? Concordo, todas as igrejas. 80% é mulher. Alguém aqui já foi em alguma igreja que tem mais homem do que mulher? Quem já foi aí? Levanta a mão. Você vê que as igrejas é mais mulher do que homem. Alguém já foi em alguma igreja que tem mais homem do que mulher? Pode ser assim. É difícil, muito difícil. As que eu tenho ido, a maioria das que eu fui pregar, inclusive, a maioria é mulher. Sempre a maioria é mulher. Por isso que o pastor Vinícius está aguardando para escolher a enviada pelo Senhor, né, pastor Vinícius? Está guardando para aquele casamento maravilhoso. Então, é isso, irmão. Você vai ver que ele o próprio texto já fala, tá? Agora vamos lá para a questão histórica. Isaías 45. Quem achou, lê para nós o versículo 1 e o versículo 2. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Muito bem. Irmãos, existem 2 conceitos teológicos que tem muitas pessoas entram em confusão, que são a doutrina da predestinação e a doutrina da eleição. Existe linha teológica que acredita que existem pessoas que já foi predestinado para ser salvo, e tem linha teológica que acredita que existem pessoas que já foram destinadas para ir para o inferno. Tá? Isso aí é questão de crença. Tem pessoas que não acreditam que existem pessoas que foram predestinadas para um propósito. Vamos lá, a opção de vocês. A Sagrada Escritura, ela traz
predestinação de pessoas? Sim ou não? Não. Pastor Neves acredita que não. Alguém acredita que sim? Existem pessoas que já foram predestinadas a um propósito para ser salvo. Outros já foram destinados para outro propósito de Deus, para outro propósito sim, outro propósito não. Alguém, pastor Neves, acredita que não. Eu também acredito que não. Eles foram escolhidos, não predestinados. Muito bem. Pastora Anira também acredita que não. Todo mundo concorda com o pastor Neves e com a pastora Anira? Irmãos, estamos aqui para falar. Não está dizendo assim, fulano está certo, eu estou certo. Está errado. Estamos aqui para tirar as nossas dúvidas e falar sobre as Sagradas Escrituras. Tá? Todo mundo concorda com o pastor Neves, com a pastora Anira? Ninguém tem outro ponto de vista? Eu concordo com eles. Ok, todo mundo concorda. Beleza, então agora, pastor Neves e pastora Anira. Agora eu vou mudar meu quadro. Agora eu vou ser um aluno e você vai ser o professor, tá? Então vocês não acreditam que não existe pessoas que já foram predestinadas, né? Que não foram predestinadas. Vocês não acreditam que existem escolhidos. Então eu quero que vocês me expliquem uma coisa. Isaías 45 está dizendo aqui que Deus chamou Ciro ser ungido. Só que você vai ver que quando Isaías escreve isso aqui, nem o pai de Ciro era nascido, porque Ciro foi nascer 200 anos depois da profecia de Isaías 45. Então me explica isso aqui. Se Isaías chamou uma pessoa que nem era nascida, nem seu avô era nascido, como o nome dele está aqui? Vamos lá. Vocês têm 5 minutos para me responder. Agora eu mudei o quadro, gente. Agora eu sou aluno. Estou aqui para aprender. A pastora Kelly já falou aqui. Então, ô Vinícius. Ótimo, pode falar, Sandro. Isso aí é uma profecia do profeta Isaías, qual cita o nome de Ciro, certo? E aí eu digo para você que quantos Ciros não haveriam 200 anos após a ser batizado com esse nome? E aí eu vou na palavra onde fala: ensina o teu filho o caminho que deve andar, para que quando cresças não se desvie dele. Então, eu acredito que o próprio pai, ele deu o nome de Ciro ao seu filho, e ele deu o ensinamento e a qualificação para que ele estivesse capacitado a ser escolhido como o ungido Ciro. Da mesma forma que enquanto Davi estava cuidando do rebanho, estava enfrentando o urso, estava matando o leão, enquanto seus irmãos estavam na frente de batalha, ele estava se preparando, se qualificando para que naquele momento determinado o Senhor pudesse falar a Samuel que Davi era o seu escolhido. Então, eu creio que nós temos o livre-arbítrio de construirmos a nossa história. Então, na época de que Ciro foi profetizado, quando Ciro nasceu, tinha diversos outros Ciros. Mas aquele que tinha a palavra da promessa, da profecia sobre ele, foi o que estava preparado para efetivamente se encaixar nessa profecia. Muito bem. Pastora Anira? Pastor, como Deus ele não trabalha no nosso tempo, né, no tempo cronometrado, então, como ele falou também para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então, Deus, mesmo antes de Ciro existir, do pai de Ciro existir, do avô de Ciro existir, Deus já conhecia Ciro. Deus já sabia que Ciro, na sua eternidade, Deus sabia que Ciro iria nascer e que ele já estaria escolhendo Ciro
para esse grande propósito, que era dar o edito para Israel ser liberto do cativeiro. Que forte! Olha, essa daqui já mais alegre. Tá Aí vendo? deu aula. Fala, pastor Neves. A pastora Nira aí agora foi no profundo e no escondido. Ela deu aula. Deu aula, tá vendo, irmãos? Tá vendo aí? Por que é bom a gente trazer esse debate? Por quê? Porque aqui tem pessoas que são capazes. Vocês são capazes. Entendeu? A Sagrada Escritura, quem é o autor dela é o Espírito Santo. E cada um de vocês tem o Espírito Santo. Eu fiquei aqui muito alegre, muito admirado de ver o desenvolvimento de vocês. Entendeu? Do pastor Neves. Por quê? Porque aqui a gente não está querendo debater crença, a gente quer ver aqui argumento que edifica. Eu não vou brigar aqui com o pastor. Não, você está errado, que não sei o quê. Não, isso aí não está edificação. Eu estou me edificando. O que a pastora Nira falou aqui foi forte, pastor Neves também. Entendeu? É um aprendendo com o outro. Por quê? Porque assim, quando a gente um aprende com o outro, o reino de Deus é glorificado. Então você vai ver que a pastora Nira, ela quebrou a doutrina ainda na lata. Ela vai dizer que Deus não trabalha no tempo nosso. Você vai ver que essas duas linhas teológicas da pregnação, ela gera muita briga. Ela gera muitas brigas, entendeu? Porque tem pessoas que vão acreditar que existem pessoas que vão ser salvas, quer elas ou não, e existem pessoas que vão para o inferno, querendo elas não. Entendeu? E a Bíblia tem os textos que defendem uma linha e tem textos que defendem outra. Mas o que acontece? Se você montar o texto, que nem a pastora Nira montou, ela montou o texto assim, para quebrar a doutrina. Assim como a pastora Édia também, lá que ela me falou hoje, na questão lá de Jesus ser um semideus, ela pegou e anotou e não foi concordando em certas coisas. Assim é vocês também. Tá? Irmãos, se der certo, eu vou ver se eu faço mais uma aula sobre o livro do profeta Isaías. Tá? Porque o livro do profeta Jeremias, Ezequiel, Daniel já faz mais um pouco complicado. Tá? Não vai ser tão difícil. Entendeu? Ezequiel vai ser um pouquinho, mas não vai ser tanto igual o de Isaías, mas o de Isaías é mais complexo. Porque eu ensino aqui para vocês que o livro de Isaías, as pessoas têm muita dificuldade em interpretação. Elas, por exemplo, esse texto de Ciro, eles pegam muitas coisas para defender essas doutrinas. Eles vão pegar, por exemplo, o caminho dos loucos, as mulheres, e etc. E tem vários, irmãos, tem vários. Tá? Então, essa lógica gravada, se você sentir de querer a aula, fala comigo, tá? Não deixe de estudar, porque, irmãos, o livro do profeta Isaías, se você estudar ele todo, você vai conseguir compreender o que é a Sagrada Escritura, tá bom? Então, a gente passou aqui um minuto, mas não tem problema, tá? Dever de casa, faça o dever de casa, continue estudando, pegue os argumentos que eu ensinei para vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, mande lá no direct que eu vou responder cada um de vocês, tá? E quem vai orar por nós aí para encerrar a aula é a pastora Nira. Tá contigo, pastora Nira. Ora para nós encerrar essa aula aí, pastora.